Olá, boa tarde. Meu nome é Camila Guedes, eu sou engenheira agrônoma e há 15 anos eu trabalho com consultoria especializada em manejo do solo e agricultura de precisão. E hoje eu estou aqui no 6º Rally da Soja, em Lençóis Paulista, para apresentar para vocês os diferenciais para alcançar altas produtividades com sustentabilidade. Mas antes de começar a falar de altas produtividades, a gente tem que entender qual que é o tamanho de nossa oportunidade. E para isso eu trouxe aqui os dados do SESB, comparado com os dados do CONAB, onde essa tabela mostra as produtividades dos últimos 5 anos. E quando a gente pega aqui a nossa região Sudeste, a gente percebe que os dados SESB nos mostram 80 sacas por hectare, enquanto os dados do CONAB nos mostram 57 sacas por hectare, dando uma diferença de 22 sacas por hectare, ou seja, acima de 30% é esse diferencial. E é esse número que a gente tem que mirar e é com esse objetivo que a gente tem que seguir. E antes de começar a falar um pouco de manejo, é importante também a gente entender quais são os fatores determinantes para a produtividade agrícola e quanto que eles impactam. E para isso eu também trouxe dados do professor Centelhas, onde ele mostra que o clima impacta em 50%, seguido de solo 23%, genótipo 13% e manejo 16%. E a maioria das pessoas acabam buscando, a maioria dos produtores estão aqui até buscando mais conhecimento em genótipo e manejo e acaba deixando um pouco de lado o solo. Não que manejo e genótipo não seja importante, mas a gente também tem que dar a devida importância a buscar mais conhecimento e entender melhor as estratégias para buscar um melhor ambiente de produção. E qual que é a primeira etapa, então? A primeira etapa seria conhecer meu ambiente de produção. E como que eu conheço meu ambiente de produção? Eu preciso de informação, informação de qualidade. E é por isso que a gente indica a utilização de técnicas de agricultura de precisão, para que a gente consiga informação de qualidade, para que através de um bom profissional eu tenha uma boa interpretação desses dados e assim eu consigo fazer um bom diagnóstico e indicar um manejo ideal para cada lavoura e para cada região. E aqui segue um exemplo de uma fazenda que foi feito um trabalho de agricultura de precisão para entender a variabilidade do solo, onde eu tenho aqui o mapa de argila, matéria orgânica e CTC, e a gente consegue entender as manchas desse solo. É uma área de 500 hectares, onde a argila variou de 16% a 40% e a CTC variou de 3% a 12%. É uma diferença muito grande e a gente sabe que a dinâmica dos nutrientes nesse tipo de ambiente também é muito diferente. Então a gente tem que entender essas diferenças para posicionar melhor os manejos, Indo para essa direção, então, para entender um pouco a dinâmica de nutrientes do solo, a gente segue aqui para onde tudo acontece, Se eu pegar uma porção de solo aqui na minha mão e colocar uma lupa, é exatamente essa estrutura que eu vou ver. São vários minerais de argila, areia, ácido úmico e fúlvico, que faz parte da matéria orgânica, e nessa estrutura toda a gente chama de coloide. Esse coloide ele é cheio de cargas negativas, e quem ocupa essas cargas negativas são os cátions, as bases, que é cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio, alumínio e os micronutrientes metálicos, E a gente sabe que um ambiente com uma CTC menor eu vou ter menos carga, ou seja, menos local para colocar mais nutriente. Onde eu sei que a CTC é maior, a caixa é maior, eu vou ter mais carga, ou seja, mais nutriente para reter e para disponibilizar para a planta. Então, voltando para esse mapa, onde eu tenho aqui uma CTC mais alta e uma CTC mais baixa, não adianta eu colocar 3 toneladas de calcário em todo esse ambiente, porque eles vão responder de forma diferente. Bom, então quando eu falo de 3 toneladas de calcário, eu tenho certeza que ele vai se comportar de forma diferente nesses 3 ambientes, Um ambiente mais arenoso, possivelmente eu vou chegar aqui num pH acima de 7, que eu vou disponibilizar nutriente. E nesse ambiente onde a CTC é mais alta, pode ser que esses 3 toneladas não sejam o suficiente e eu não vou chegar aqui no pH ideal, onde eu tenho a disponibilidade de todos os nutrientes. Então é importante entender essa variabilidade para posicionar melhor essas doses. Eu gosto bastante de mostrar também esse barril, que a maioria das pessoas já conhece, mas é importante salientar que seria a lei do mínimo, aonde não adianta eu colocar a maior parte dos nutrientes na lavoura se um deles
tiver deficiente, eu não vou conseguir atingir o potencial produtivo. Por isso que eu gosto de fazer uma analogia muito boa com nutrição de plantas e nutrição humana, onde eu falo que o excesso é tão ruim quanto a falta. Então o excesso de nutriente é tão ruim quanto a falta dele. E é por isso que eu entro aqui, ó, com essa tabela onde mostra a sinergia e o antagonismo de absorção de nutrientes para a planta, onde, por exemplo, o excesso de potássio eu vou prejudicar a absorção de magnésio. Então a gente realmente tem que entender as necessidades de cada local da lavoura para a gente fazer um manejo mais assertivo e buscar aí melhores resultados. Bom, então vamos revisitar aqui o que é fertilidade do solo, né? Apesar da gente estar falando até agora muito sobre a parte química e nutricional, os nutrientes da planta, é importante a gente entender que o solo ele é feito de 3 pilares, né? É o químico, o físico e o biológico. E funciona como se fosse uma engrenagem. Então eu preciso entender a parte nutricional, mas não posso deixar de lado a parte física e biológica, que é tão importante como. E assim, eu revisito o termo fertilidade falando que significa a capacidade de produzir abundantemente quando a gente faz um bom manejo, pensando nesses 3 pilares. E assim eu consigo transformar regiões de baixíssima produtividade, como esse pasto degradado, nessa integração lavoura-pecuária altamente produtiva, ou mesmo nessa reforma de cana. Quem imaginou que numa área de reforma de cana eu iria ter um bom potencial para a soja, e nessa área onde passou a soja, com certeza vai ter um bom potencial para a cana. Bom, gostaria de agradecer então a atenção de todos, agradecer a Canda e a DTEC pela participação aqui. Poder falar que a gente está à disposição, juntamente a Canda também está oferecendo os nossos serviços. Eu acho que os nossos serviços eles se complementam muito. A Iagro ela tem um olhar para o manejo do solo e a DTEC tem um olhar para planejamento e manejo fitossanitário. Então a sinergia desses 2 serviços juntos a gente tende a ganhar e buscar aí melhores resultados. Muito obrigada.